Bom, pessoal, continuando falando sobre isótopos, agora a gente vai falar sobre os radioisótopos, que são os isótopos radioativos. O que são esses isótopos radioativos? Quais as suas aplicações e como ocorre o decaimento radioativo? Radioisótopos são isótopos em que no seu núcleo há um excesso ou um déficit de nêutrons. Isso faz com que eles tenham um núcleo instável. E em busca da estabilidade, ocorrerá o decaimento espontâneo. O decaimento radioativo vai resultar na emissão de partículas e na emissão de fótons. Nós vamos ver 3 tipos de decaimento daqui a pouco, que são os mais importantes quando se fala de radioisótopos no contexto da geoquímica orgânica. No decaimento, há a produção de outro isótopo. Então, o isótopo que deu origem, o isótopo que é instável e vai decair, nós chamamos de isótopo pai. O isótopo que será formado, nós chamamos de isótopo filho. O isótopo filho, ele pode ser estável ou ele pode ser radioativo. Um exemplo de um isótopo filho estável é o que acontece no decaimento do carbono 14. O carbono 14, ele vai decair para o nitrogênio 14, que é um isótopo estável do elemento nitrogênio. Já no caso do decaimento do urânio 238, vai se formar o tório 234, que também é um isótopo instável, também é um isótopo radioativo, que em busca de estabilidade vai decair para o protactínio 234. O protactínio também é um radioisótopo e vai decair para outros isótopos. E assim vai se seguir uma longa série de decaimento até que chega-se no produto final, que é o chumbo 206, e que trata-se de um isótopo estável, não havendo mais decaimentos. Bom, agora vamos falar sobre os tipos de decaimento. Nós temos o decaimento alfa, onde são emitidos 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, o equivalente ao núcleo de um hélio. Nesse tipo de decaimento, há a formação de um novo elemento. Por exemplo, o urânio 238 vai decair para o tório 234 e também haverá a produção de um núcleo de hélio. Percebam que o número de massa de 238 passou a 234 porque houve a perda de 2 prótons e 2 nêutrons, mas o número atômico passou de 92 para 90 porque a gente teve a perda de 2 prótons. Outro tipo de decaimento é o decaimento beta, e a gente pode ter o beta positivo e o beta negativo. No caso do beta negativo, existe um excesso de nêutrons no núcleo do elemento. E buscando a estabilidade, esse nêutron vai se transformar num próton. Ao se transformar num próton, ele vai emitir um elétron e um antineutrino. Isso é o que acontece no decaimento do carbono. O carbono 14 vai decair a nitrogênio 14, liberando um elétron mais um antineutrino. Percebam que não houve alteração no número de massa, porque a emissão de um elétron não é o suficiente para alterá-lo, mas houve mudança no número atômico, passando de 6 para 7, porque houve um aumento no número de um próton no núcleo desse novo elemento. No caso do decaimento beta positivo, nós temos um núcleo com déficit de nêutrons. E o que ocorre aqui? Um próton irá se transformar num nêutron, emitindo um pósitron e um neutrino. Esse é o caso do decaimento do alumínio 26 para o magnésio 26. Novamente, a gente percebe que não há alteração no número de massa, mas há uma diminuição no número atômico, porque houve a perda de um próton que se transformou em nêutron. Percebam que nos 2 tipos de decaimento beta, assim como o decaimento alfa, há a formação de um novo elemento, o que não ocorre durante o decaimento gama. O decaimento gama ocorre porque nos outros 3 tipos de decaimentos anteriores que nós falamos, os núcleos formados, o núcleo do novo isótopo formado, ele está no estado excitado e ele precisa ir para um nível de energia menor. Para que isso aconteça, há a emissão de fótons na forma de raios gama. A abundância dos isótopos radioativos, ela diminui exponencialmente com o tempo. E isso pode ocorrer de uma forma muito rápida ou de uma forma muito lenta, dependendo da meia-vida do elemento. Mas o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo para que a quantidade de um elemento radioativo reduza para metade. E isso pode ocorrer em frações de segundo
até bilhões de anos. A partir do valor de meia-vida, é possível também se calcular a taxa de decaimento, que é representada pela letra grega lambda. A partir da meia-vida desse isótopo, e sabendo quantos átomos existiam em um dado instante, é possível saber quanto existirá desse isótopo em qualquer momento. Para fazer esse cálculo, nós usamos a seguinte fórmula. Isso permite, entre outras coisas, usar os radioisótopos para datar materiais. Os radioisótopos podem ser divididos em radioisótopos artificiais, que é o caso do césio-137, primordiais, por exemplo, o urânio-238, e radioisótopos cosmogênicos, que é o caso do carbono-14. Além do seu uso para datar materiais, os radioisótopos podem ser usados em estudos de intemperismo, de atividade vulcânica, de tectonismo, de mudanças no padrão de circulação oceânica e no fluxo de partículas na coluna d'água. Bom, pessoal, por enquanto era isso e até o próximo vídeo.